o nosso assunto sobre mofo no salame, dessa vez eu preparei um conteúdo super interessante falando sobre molde. Então, se você quer saber mais sobre o que é molde, o que ele faz, então vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Meu nome é Carol Presoto, esse é meu canal Saúde e Cura. Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu resolvi preparar um assunto super especial, que é falar mais sobre o molde. O que é o molde? Quando usa? O que ele vai fazer no salame? Mas antes de eu continuar falando sobre isso, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve para você estar sempre por dentro das novidades que eu coloco aqui. E se você quer saber mais sobre esse assunto super interessante, aprofundar mais seu conhecimento em molde, aqui embaixo em mostrar mais eu vou deixar dois links para dois artigos super interessantes que você pode estudar um pouco mais e aprofundar seus conhecimentos. Pois é, quando você começa a trabalhar aí com charcutaria, eventualmente você vai chegar no mundo dos produtos maturados. E um produto que tem um extremo destaque, que é delicioso e que tá aí no nosso consumo no dia a dia, é o salame. E como você viu aí no outro vídeo que eu falo sobre mofos em salame, inclusive se você ainda não assistiu, eu recomendo que você vá assistir, que ficou um vídeo show. Bom, quando você faz salame, é muito comum que no tempo de maturação cresça mofo na parte externa do salame. E esse mofo que cresce no salame, ele pode ser um mofo natural, ou seja, um mofo que está ali presente no ambiente onde você está maturando seu salame, ou pode ser também um mofo conhecido, um mofo intencional que você colocou ali para crescer. E é esse mofo conhecido, esse mofo intencional que você coloca, que a gente chama de molde. E quando eu falo sobre molde, acontece que existem várias marcas de molde. Só que até o momento, enquanto eu gravo esse vídeo, aqui no Brasil, para nós que somos pequenos produtores, a gente tem acesso somente ao molde 600 e ao molde 800 da Bactofermi. Mas existe aí outras indústrias que produzem e comercializam esses moldes para ser usados aí nos seus embutidos maturados. Então, falando mais sobre o molde 600 e o molde 800, a primeira coisa é que o molde 600, ele é o quê? Ele é o Penicillium naujiovense. Já o molde 800 é o Penicillium naujiovense e o Penicillium candidus. Mas a diferença na prática do molde 600 para o molde 800 eu vou deixar para falar mais no final desse vídeo. Agora eu preciso antes falar com você sobre os benefícios de utilizar um molde no salame. Primeira coisa, quando você está maturando salame, é super comum que cresça um mofo na superfície, na parte de fora do salame. Isso é comum porque você tem ali um meio super rico em nutrientes que os mofos gostam e eles vão crescer. Quando você usa um molde, o que acontece? Você sabe qual tipo de mofo que vai estar crescendo ali. Quando a gente fala de mofo, né, a gente tem aqueles mofos que são os mofos benéficos e aqueles mofos que podem causar, né, danos à nossa saúde. E quando você usa um molde, então, você já está garantindo a colonização daquele salame por um grupo de fungos legais, de fungos do bem. No caso aqui, é o Penicillium naujiovense e o Penicillium candidus. Lembrando que sobre características de mofos, eu já falei isso naquele meu outro vídeo sobre mofo do salame. Então, se você quiser saber mais, sério, vai lá assistir que tá muito bom. Outra coisa também é que o molde, ele ajuda a regular a secagem do salame. Então ele garante uma secagem mais uniforme do salame, de forma lenta e progressiva, e dessa forma ele ajuda a evitar o processo de hardening. O que é esse hardening? É quando você tem uma borda mais firme do salame com o meio mais macio. Significa o quê? Que teve uma secagem muito rápida dessa parte externa do salame e o meio não conseguiu acompanhar. Então você fica com uma parte mais seca, mais dura ao redor
o que não deixa um resultado muito legal no seu salame na hora que ele está pronto. Outra coisa super interessante é que o molde ele também vai evitar que o oxigênio entre no salame. Dessa forma, ele dificulta o processo de alteração de cor e também de oxidação das gorduras, né, de rancificação das gorduras. E outra coisa super legal também é que o molde ele ajuda no desenvolvimento do sabor do salame. De que forma? Primeiro que ele ajuda então nessa secagem lenta e progressiva, então ele dá mais tempo de maturação para o salame, o que ajuda no desenvolvimento do sabor. Outra coisa super interessante também é que no salame, né, a gente tem lá as bactérias fermentadoras que vão estar produzindo o que? O ácido lático. E o molde ele ajuda a consumir esse ácido lático também. Dessa forma, ele reduz a acidez do salame e ajuda a dar aquele sabor diferenciado para o salame. E dependendo do molde que você usa, você vai ter um sabor final diferenciado no salame. E aí que entra a diferença do molde 600 para o molde 800. O sabor que o molde 600, né, que tem só o Penicillium naujovense, agrega aí no salame, é um sabor mais de cogumelos, é um sabor mais denso, um sabor mais de trufa. Já o sabor que o molde 800, que é o Penicillium naujovense e o Penicillium cândido, agrega, é um sabor mais forte, mais terroso. Só que a diferença de um para o outro é que, por exemplo, o molde 800 ele cresce melhor em ambientes aí mais instáveis, tanto de temperatura quanto de umidade. Mas você deve estar se perguntando então se você usa ou não usa o molde. Olha, aqui no canal eu já ensinei receita de salame que você não precisa usar o molde, só que você tem que ter bastante cuidado no tempo de maturação dele. O que acontece, né? Quando você está maturando salame, é comum que haja o desenvolvimento de mofo na sua superfície. Mesmo que você faça a limpeza com vinagre a cada 3, 4 dias, essas colônias de mofo vão acabar se desenvolvendo na superfície do salame, porque o salame ele é muito nutritivo para o mofo, então ele encontra condições adequadas para o seu desenvolvimento na superfície. Vamos fazer a seguinte comparação. Vamos supor que o salame seja um vasinho com terra adubada. Se você deixa um vaso com uma terra boa, adubada, ali sem plantar nada, alguma coisa vai acabar crescendo. O que vai crescer ali, você não sabe. Você sabe que vai crescer alguma plantinha, mas você não sabe qual plantinha é, se você pode comer, se você não pode comer. Agora, se você pega um vaso com terra adubada e você resolve plantar, por exemplo, cebolinha, você sabe então o que vai crescer, se aquilo você vai poder comer ou não, se vai te fazer bem, se vai te fazer mal. Então você tem um controle do que está crescendo ali no vaso. O uso do molde no salame é a mesma coisa. Se você não colocar nenhum molde, algum tipo de mofo vai crescer na superfície do seu salame. Se é um mofo bom ou se é um mofo ruim, você não vai ter garantia. Agora, se você já coloca um molde, se você já coloca um mofo conhecido, você sabe que o mofo que crescer naquele salame vai ser um mofo bom, que não vai trazer riscos para a sua saúde. Então, realmente, essa questão de usar o molde, você tem que levar tudo isso em consideração. Mas saiba que quando você usa, você traz vários benefícios para a sua maturação, além de estar garantindo aí um produto de qualidade. Concluindo, então quando você usa o molde, você vai trazer todos esses benefícios que eu acabei de falar. Então você vai ter uma maturação de forma lenta, progressiva e uniforme, você vai evitar o processo de hardening, você vai evitar a oxidação de gorduras, você também vai agregar um sabor diferenciado para o seu produto final. Então são esses todos os benefícios. E vale considerar o seguinte: se você está usando molde,
vale considerar que o molde precisa de oxigênio para sobreviver. Então, caso você resolva embalar a vácuo a sua peça, a recomendação é que você tire a tripa e embale o salame direto na sua embalagem a vácuo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto super interessante, deixe aqui embaixo nos comentários e já deixa aquele like e compartilha com alguém que você conhece que está querendo trabalhar com molde ou também produzir salames em casa. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau! Quando você faz falame